Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, vamos dar continuidade ao fundamento da doutrina da Trindade. O Espírito Santo é Deus e possui atributos divinos, como onipresença e onisciência. Ele também comunica a vida aos pecadores e os santifica. A Trindade é essencial para entender Jesus Cristo como o Verbo encarnado e o objeto de nossa fé. Além disso, exploramos os atributos de Deus, que são qualidades essenciais do ser divino e revelam seu caráter. Esses atributos incluem a espiritualidade, independência, imutabilidade e infinidade, entre outros. É crucial buscarmos um conhecimento cada vez maior de Deus e vivermos de maneira digna do Senhor, para seu inteiro agrado. Vamos juntos nessa jornada. O ser de Deus, parte 12. As três pessoas, ó Espírito Santo. A grande dificuldade histórica é a de que muitos estudiosos sempre viam o Espírito Santo como uma força ou energia usada por Deus para realizar seus propósitos. Devemos reagir veementemente a isto para que seja mantida a personalidade do Espírito Santo e para que a correta visão da tripersonalidade do ser de Deus não seja prejudicada. Ele convence pessoas, João 16, do verso 8 ao 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele guia pessoas à verdade, João 16 verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele consola pessoas, João 14 verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele tem sentimentos, Efésios 4 verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele inspira pessoas, 2 Pedro 2 verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. O Espírito Santo é Deus e é pessoal conforme Atos 5 verso 3 e 4. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E dentre as evidências de seus atributos divinos podemos citar: o Espírito recebe um nome divino, 2 Coríntios 3, verso 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito possui atributos divinos, Salmos 139, verso 7 e 8, onipresença. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Espírito possui atributos divinos, 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, onisciência. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
O Espírito faz coisas próprias da divindade, comunica a vida aos pecadores. João 3, versos 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Santifica a vida de pecadores. 1 Pedro 1, verso 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Comentário importante. Se não dermos a devida importância a esta doutrina, o assunto da expiação fica totalmente sem sentido. Se não há a Trindade, não há a encarnação do Verbo. E se não há a encarnação do Verbo, a expiação torna-se apenas uma apresentação teatral mórbida sem qualquer significação para nós. Se foi apenas um homem que morreu na cruz em nosso lugar e em nosso favor, ainda estamos mortos em nossos pecados. Se não dermos a devida importância a esta doutrina, o assunto da justificação pelo sangue de Cristo fica totalmente prejudicado. As nossas culpas continuariam conosco, porque um homem simplesmente não poderia levar a culpa de homens, morrendo na cruz, sem condições de ressuscitar por seu próprio poder. Se não houvesse a Trindade, ainda estaríamos com a dívida por pagar. Poderíamos depender da obra de um homem para ter nossa dívida paga? Porque o Redentor é Deus homem, podemos ter cancelado a nossa dívida. Se não dermos a devida importância à doutrina da Trindade, o objeto de nossa fé, Jesus Cristo, é apenas um homem, nada mais. Somente a doutrina da Trindade é que faz com que vejamos em Cristo o Verbo encarnado. Esta questão está no coração da teologia cristã e no cerne de nossa redenção. Devemos dar a ela a máxima importância. Os atributos de Deus. Os atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa ou de um ser em particular. Em Deus, seus atributos não são alguma coisa a ele acrescida, mas qualidades essenciais dele. Não existe um modo de separar a essência de Deus de seus atributos, porque estes não são coisas adicionadas ao que Deus, na verdade, é em essência. Os atributos são verdades determinativas do ser divino, são qualidades inerentes ao ser de Deus. Os seus atributos revelam seu caráter, muito embora dada sua infinidade, tudo o que as Escrituras nos dizem acerca dele se pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que ele se revele a nós. Em outras palavras, dependemos da ativa comunicação divina nas Escrituras para alcançar algum conhecimento verdadeiro de Deus. A grandeza de Deus está além do sondável ou do decifrável, e de tão enorme não pode ser plenamente conhecida. Não bastasse isto, é verdade também que jamais poderemos compreender plenamente nem mesmo uma só coisa acerca de Deus, sua grandeza. Salmos 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Seu entendimento, Salmos 147, verso 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Seu conhecimento, Salmos 139, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Sua sabedoria, riqueza, juízos e caminhos. Romanos 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Sendo assim o correto espírito segundo o qual nos aproximamos para estudar seus atributos para conhecê-lo melhor deve se basear na fala de Paulo aos Colossenses 1 verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, devemos crescer no pleno conhecimento de Deus. De tal modo a sempre, mais e mais, viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Dentre as várias classificações sugeridas na história da teologia, geralmente a mais indicada para melhor entendermos, inclusive didaticamente, os atributos divinos, seja a divisão em atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis.
São aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que é e faz. Estes atributos são a marca distintiva do Altíssimo que o torna absolutamente inigualável. Estes atributos não podem ser transferíveis aos seres humanos, pois a finitude destes impedem que os possuam. Portanto, estes atributos pertencem somente a Deus, não havendo correspondência nenhuma a eles na criatura, de tal forma que ratificam a singularidade de Deus e apontam para Deus como ser absoluto. O absoluto da filosofia é o que está livre de todas as limitações e impedimentos, é o que está livre de todas as condições, de todas as relações, de todas as imperfeições. E algo que é maravilhoso em Deus é que, muito embora ele seja assim, ele não é irrelacionado, muito pelo contrário, nem livre para fazer qualquer coisa, especialmente se esta possa vir a contrariar a sua própria natureza. São atributos incomunicáveis de Deus: espiritualidade, independência, imutabilidade, infinidade. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.